Olá, seja bem-vindo! Você irá ouvir agora uma das mensagens da nossa igreja, a Comunidade Reino. Que ela possa te levar mais perto de Jesus e o amor e a graça dele se revelem na sua vida. Amém. Hoje eu queria compartilhar com vocês, aproveitando que a gente está em ceia, eu queria compartilhar um texto da ceia também, que é o de Mateus capítulo 26. Mateus capítulo 26, o versículo 27 e 28. Então esse é o momento que Jesus está celebrando a ceia com os discípulos dele. E ele pegou o pão e falou: este é meu pão, partido por vós, participar e tal. E em seguida, ele pega o cálice. Então o texto diz assim, Mateus 26, em seguida tomou o cálice, deu graças e ofereceu aos discípulos, dizendo: bebam dele todos vocês. Próximo. Isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos, para perdão de pecados. Então hoje o que eu queria falar com vocês? Eu creio que todos aqui já ouviram aquela frase assim: o sangue de Jesus tem poder. Não ouviu essas frases assim? Tem gente até que fala, né, de um jeito assim: o sangue de Jesus tem poder, né? Aquela coisa forte, pesada e tal. Mas por quê? Porque de fato o sangue de Jesus tem poder. E o sangue de Jesus é poder. Eu lembro que quando eu era pequeno, não ia na igreja nem nada ainda, né? Então a gente conversando assim entre os molecada, tal, conversando, e eles falavam assim, né? Olha, se aparecer alguém endemoniado na sua frente, só grita: o sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus tem poder. E o diabo vai sair. Então, desde pequeno, a gente já vai aprendendo isso. Mas eu queria que a gente olhasse realmente por que o sangue de Jesus tem poder. Qual a importância do sangue de Jesus para a nossa vida. E quanto realmente ele é importante para a gente. Então, para a gente começar a entender isso daí, uma das coisas assim que é claro, é que tudo que Deus faz, o diabo quer copiar. Tudo que Deus realiza, o diabo também quer fazer. Ele também quer parecer, digamos, poderoso, tanto quanto Deus. É a mesma coisa quando Moisés foi lá na frente do faraó e começou a fazer os sinais, e daí a Bíblia diz que os mágicos, os magos de faraó começaram a imitar os sinais também. Por quê? Porque o diabo sempre quer imitar aquilo que Deus faz. Então você pega, por exemplo, assim como nós sabemos que o sangue de Jesus tem poder, o diabo também sabe que o sangue de Jesus tem poder. Então você pega pessoas que fazem atos criminais e atos absurdos para que o sangue de alguma pessoa seja jorrado e ele tenha poder em cima daquilo. Por exemplo, existe um cara nos Estados Unidos, um serial killer nos Estados Unidos, que o nome dele é Richard Chase. Richard Chase, ele matou 6 pessoas em um mês. E o que ele fazia? Ele matava as pessoas. Quando ele matava as pessoas, ele drenava o sangue delas e tomava o sangue delas em seguida. Por que ele fazia isso? Perguntaram para ele por que ele fazia isso. Ele fala assim: porque se eu tomar o sangue, eu vou ter força além da minha. Eu vou estar pegando a força daquela pessoa para mim. Eu vou estar sendo um ser superior por causa disso. Então quem que você acha que colocou essa ideia na cabeça desse homem? Tudo que Deus faz, o diabo quer fazer também. Mas só o sangue de Jesus é que tem poder. Só o dele. Quando a gente fala sobre o sangue de Jesus, a primeira coisa que a gente acabou de ler é que o sangue de Jesus, ele veio para nos perdoar, para que o perdão esteja sobre a nossa vida. Então, quando a gente pega no Antigo Testamento, a gente via que quando as pessoas pecavam, o que elas tinham que fazer? Elas tinham que sacrificar um animal para cobrir aquele pecado. Então, era um processo, um processo cansativo, um processo chato, é algo que tinha que ser feito,
né? E tinha um momento certo para ser feito, tinha um animal certo para ser feito. Então era algo realmente assim cansativo. Mas era preciso derramar o sangue de um animal para que houvesse perdão de pecados. Era necessário ter o sangue para cobrir o pecado, né? Então, quando Adão e Eva pecaram, por exemplo, lá em Gênesis, logo quando eles caíram em si, e a Bíblia diz que eles percebem que eles estavam nus, aí eles fogem e vão se esconder, né, de Deus, e daí quando Deus aparece e começa a perguntar: Adão, Eva, cadê vocês? Cadê vocês? E eles estão lá escondidos, mas daí eles saem de lá, e quando eles saem de lá, a Bíblia diz que eles pegam folhas de figueiras para se cobrir. Eles fazem roupas para eles mesmos, né, para se cobrir devido à vergonha que eles estavam de Deus. Aí Deus começa a conversar com eles: pô, o que vocês fizeram? Não era para ter feito isso e aquilo. Mas daí o que Deus faz em seguida? A Bíblia diz que Deus pega um animal, mata esse animal, e daí com a pele deste animal ele faz uma roupa para Adão e Eva. Então esse foi o primeiro sinal de que para que você cobrisse o pecado, sangue tinha que ser derramado. Foi a primeira coisa. E isso foi a primeira simbologia daquilo que Jesus viria fazer, né? Com o sangue dele veio cobrir o nosso pecado. Então, para a gente entender melhor isso, todo tipo de perdão que a gente tem hoje na nossa vida, a gente tem por causa do sangue de Jesus. Porque Jesus, aqueles animais do Antigo Testamento, eles eram, digamos assim, a parcela. Era como se fosse uma fatura de cartão. Tinha uma dívida gigantesca que precisava ser paga. A humanidade não conseguia pagar. Então o que a humanidade estava fazendo? Estava parcelando o pagamento. Estava fazendo os animaizinhos, pagando em parcelas. Mas quando Jesus veio, e como Jesus não pecou, ele cumpriu a santidade exigida para derramar o sangue. Quando ele veio e ele se entregou e o sangue dele foi derramado em favor de nós para perdão de pecados, como a gente leu, então esse foi, digamos, o pagamento final. A fatura foi cancelada, foi paga. Então quando a gente chega e fala assim: Senhor, me perdoa, o sangue do teu filho me cobre, me perdoa em nome de Jesus. Quando você fala isso, o perdão está sobre a sua vida. E você é perdoado. Porque o sangue já foi derramado. Então em Jesus, pelo sangue dele derramado, nós temos o perdão dos nossos pecados. Só que às vezes a gente parece que não acredita muito nisso e ainda fica com aquilo na cabeça, fica com aquele pecado na cabeça, fica com aquilo remoendo dentro da gente. E toda vez que a gente faz isso, isso é uma afronta para aquilo que Jesus fez. Porque você imagine assim, vamos falar de novo em fatura de cartão aqui. Graças a Deus ninguém recebe isso, né? Todo mundo paga à vista. Mas quando você recebe a fatura do seu cartão e você olha lá, né? E a primeira coisa que a gente fala é misericórdia quando vê. Ninguém dá glória a Deus, né? Mas vê aquele valor, e se de repente você está vendo aquele valor e alguém chega para você e fala assim: olha, me dá essa fatura aí. Me dá essa fatura. Daí você dá a fatura para a pessoa pega, paga a fatura, fala assim: tá aqui, ó, tá pago. Paguei para você. Daí você já vai começar a dar glória, né? Motivo de testemunho e tudo. Mas se você chegar para a pessoa e falar assim: você pagou mesmo? Certeza que tá pago mesmo? Não vou ter problema depois, não? Isso, para a pessoa que pagou, não é uma afronta isso? Não é um negocinho que tipo, pô, você não acredita que eu paguei mesmo? Paguei o negócio, está pago, está zerado. E a mesma coisa com Jesus. Jesus pagou o preço. Só que a gente chega para Jesus e fala: Senhor, será que eu estou perdoado mesmo? Será que não ficou nenhum vestígio aí, não ficou nada de... Será que realmente eu mereço chegar perto de você? Será que eu posso chegar perto de você mesmo? Tudo isso é você duvidar do perdão de pecados, do perdão que Jesus trouxe sobre a sua vida, pelo sangue dele, pelo derramar do sangue dele. Então essa é a primeira coisa que a gente consegue tirar
do sangue de Jesus, que o perdão de pecados hoje está acessível para a gente. Pecou, pediu perdão, dívida cancelada. Acabou, gente. Acabou. O homem é o único que volta em cima do pecado de novo. Né? Porque quando a gente está casado, por exemplo, daí é quando aquele momento que, e você que fez tal coisa aquela vez, você já começa a jogar nas costas da pessoa, já começa a jogar na cara da pessoa. O homem é o único que faz isso. Deus não faz isso. Jesus não faz isso. Né? Todas as vezes que Deus se referiu ao passado, foi não no sentido de jogar na cara da pessoa, mas no sentido da pessoa ver da onde Deus tirou ela, do que Deus fez com ela. Não no sentido de chegar e falar assim, olha, você lembra que você fez aquela bobagem? Ela não é assim. Né? É para crescimento. Para crescimento. Então, essa é a primeira mentalidade que a gente tem que ter. Com o sangue de Jesus, o perdão está acessível e a dívida está paga. Não duvide do perdão de Jesus sobre a sua vida. Independente do tamanho do pecado, que a gente começa a colocar os tamanhos. Transgressão para Deus é transgressão. Não tem, digamos, tamanhos, tem consequências, mas não tem tamanhos. Pecadinho, pecadão, não tem isso. Né? Então, quando a gente comete uma transgressão, que é o pecado, e a gente fala, Senhor, me perdoe em nome de Jesus. Perdoou. Acabou. Lança no fundo do mar, nunca mais é lembrado, nunca mais é tocado. Então, essa é a primeira coisa. A segunda coisa que a gente também tira do sangue de Jesus e aprende com o sangue de Jesus é que, por que ele derramou esse sangue? Não foi só para o perdão de pecados, foi também para a reconciliação com Deus. Porque quando Adão e Eva pecaram, houve uma quebra na intimidade entre o homem e Deus. Né? Deus conseguia chegar para o homem e conversar com ele, ter um contato com ele, mas por causa do pecado, Deus teve que ir se afastando. A humanidade, aliás, foi se afastando de Deus por causa do pecado. Houve uma quebra no relacionamento. Então o que Deus fazia? Olha, vocês precisam sacrificar animais para que vocês tenham perdão, para que eu possa de novo chegar e ter um relacionamento com vocês. Mas a humanidade não conseguia, toda hora pecava, toda hora errava, era coisa de idolatria, era imoralidade, era falsidade, toda vez a humanidade pecava. Então Deus não conseguia se reconciliar com os filhos, não conseguia manter um relacionamento com os filhos. Eram muitos poucos aqueles que Deus realmente usava, né, e falava. Mas quando Jesus veio, a situação mudou. A coisa mudou. Para vocês entenderem melhor, quando a gente pega lá em Gênesis e a gente vê a história de Caim e Abel. Todos aqui conhecem a história de Caim e Abel. Caim matou seu irmão Abel por inveja, por ciúmes, né? E a Bíblia tem uma coisa que a gente precisa entender. Quando a gente lê algo na Bíblia, a Bíblia tem assim, é chamado de a lei da primeira menção. Isso é muito importante. Por quê? Toda vez que algo é mencionado na Bíblia pela primeira vez, é hora da gente parar e prestar atenção naquilo ali. Parece não, tem algo de importante ali para a gente aprender. Então, por que eu estou falando isso? Porque quando a gente vê, quando Adão e Eva pecaram, caíram, e Deus matou um animal para colocar a roupa neles, até aí foi dito o quê? Que os animais foram mortos. Mas quando a gente fala de Caim e Abel, e quando Caim mata Abel, aí Deus fala o que para Caim? Fala assim, Caim, cadê seu irmão? Ele fala, mas eu não sei, por acaso eu cuido do meu irmão, por acaso eu sou responsável por ele? Aí Deus fala assim, o que você fez, Caim? O sangue do seu irmão fala desta terra. É a primeira vez que a palavra sangue é mencionada na Bíblia. Então essa é a lei da primeira menção. Toda vez que é mencionado algo pela primeira vez na Bíblia, tem algo que a gente pode aprender ali de especial, que Deus quer revelar para a gente ali de especial. Então Deus fala assim, o sangue do seu irmão clama nessa terra, grita desta terra. E o que vocês acham que o sangue de Abel estava gritando ali?
O que vocês acham que o sangue de Abel estava falando para Deus? Vingança. Vingança, Deus. Injustiça. Foi injusto o que aconteceu comigo. Se vingue, Deus, de mim. Deus realmente dá uma sentença para Caim. Mas quando a gente pega o texto de Hebreus, capítulo 12, versículo 24. Põe para mim, por favor. Hebreus, capítulo 12, versículo 24. A Jesus, mediador de uma nova aliança, e ao sangue aspergido, que fala melhor do que o sangue de Abel. O sangue de Abel, olha só, o texto está dizendo que o sangue de Jesus fala melhor do que o sangue de Abel. Por quê? Porque o sangue de Abel gritava vingança. O sangue de Jesus gritou misericórdia. Reconciliação. O sangue de Abel gritava injustiça. E o de Jesus gritava justiça para os homens. O sangue de Abel gritava raiva. O de Jesus gritou paz, alegria. O sangue de Jesus fala melhor do que o de Abel. Por quê? Porque o sangue de Jesus não veio para causar destruição. Ele veio para causar união, reconciliação entre Deus e o homem. Pelo sangue de Jesus é o único motivo pelo qual a gente consegue se relacionar com Deus. Porque se o sangue de Jesus não tivesse sido derramado, você não ia conseguir orar onde você está aí para Deus. Tinha que ser alguém específico para orar, um sacerdote. Você não poderia fazer isso, você não teria, digamos, o direito. Mas com o sangue de Jesus, todos podemos ter acesso ao Pai. Todos podemos falar com Ele. O sangue de Jesus veio trazer reconciliação entre o Pai e os filhos. As pessoas falam assim, por que as pessoas boas sofrem? Você já ouviu falar isso daí? Por que as pessoas boas sofrem? Por que as pessoas boas sofrem? Por que gente boa sofre? Mas a Bíblia diz assim que não há um bom sequer. Não tem gente boa. Então o que o sangue de Jesus veio fazer? O sangue de Jesus não veio pegar as pessoas ruins e transformar em pessoas boas. O sangue de Jesus veio pegar pessoas mortas e transformar em pessoas vivas. Porque o sangue de Jesus gera vida na pessoa. Por isso que a Bíblia diz assim, que nós estávamos mortos para Deus em pecado. Mas pelo sangue de Jesus nós estamos vivos. Ou seja, nós estamos acessíveis com Deus. O sangue de Jesus faz com que você possa se aproximar com Deus. E deve se aproximar com Deus. Porque infelizmente a gente ainda tem a terceirização de relacionamento. Onde a gente quer que outros se relacionem com Deus pela gente. Quando Deus quer que cada um, no nosso pessoal, se relacione com Ele. E foi para isso que Jesus derramou o sangue. Porque Ele não está interessado em ter relacionamento com uns, enquanto outros estão se escondendo desse relacionamento com medo, ou com receio, ou com pesar, ou ficar olhando para si e falando, não, mas eu não mereço, mas eu não sei o que, não sei o que lá. Gente, pelo sangue, nós podemos se achegar a Ele. Nós podemos se achegar a Ele. Então, a primeira coisa que a gente aprende é que, pelo sangue, nós temos o perdão dos nossos pecados. Por a gente estar perdoados, o sangue também trouxe reconciliação com Deus. Então, a gente está perdoado e nós também temos reconciliação, onde nós podemos se chegar para Ele, conversar com Ele, chorar com Ele, falar com Ele, orar com Ele, se abrir com Ele. E tudo isso não vai bater no teto e voltar. Isso vai chegar no trono dEle, nos ouvidos dEle, por causa do sangue de Jesus sobre a sua vida. Porque Jesus derramou sangue por você. Então, perdão e reconciliação. Mas o sangue de Jesus também veio trazer para nós
proteção. E é aqui que vem a frase, o sangue de Jesus tem poder. Porque o sangue de Jesus veio trazer proteção sobre a nossa vida. Para a gente entender melhor, quando Moisés foi falar com o faraó não queria deixar, né, o povo ir. Então Deus falou assim, olha, faz parte do meu plano, eu endureci o coração de faraó mesmo, mas pode ir, porque toda vez que ele fala não, eu vou jogar uma praga sobre o Egito. Eu vou jogar uma praga. Então Deus começou a jogar pragas e pragas e pragas. Né? E faraó falava não, e faraó falava não, e faraó falava não. Daí Deus falou assim, na última praga, Deus chegou e falou assim, olha, eu vou fazer isso. Depois que eu fizer isso, o faraó vai deixar. Aí Moisés, o que é, Senhor? O que é, Senhor? Aí Deus falou assim, olha, o anjo da morte vai passar pelo Egito. E toda vez que este anjo passar e não ver o sangue aspergido sobre a porta, ele vai matar quem não está com esse sangue. Então o que Deus falou? Falou assim, olha, para você se proteger desse anjo da morte, vocês precisam pegar o sangue de um cordeiro, matar este cordeiro, pegar o sangue e passar nos umbrais e no topo da porta da casa de vocês. E entre todo mundo lá dentro, não fique ninguém na rua, não fique ninguém fora. Passem o sangue, deixem na porta, feche a porta, feche a janela e fique lá dentro. Quando o anjo passar e ver o sangue, ele vai passar reto. Se ele passar por uma casa onde o sangue não está aspergido, quem estiver lá dentro, o anjo vai matar. Então essa foi a última praga que Deus colocou. Né? Faraó não colocou sangue na porta dele, por causa disso ele perdeu o filho dele. Porque o anjo veio para matar os primogênitos, os filhos, né? dos hebreus e dos egípcios. Quem não tivesse o sangue, o anjo ia matar. Então olha só o texto, preste bem atenção no texto, de Êxodo 12, versículo 23. Êxodo 12, versículo 23. Quando o Senhor passar pela terra para matar os egípcios, verá o sangue na viga superior e nas laterais da porta, e passará por aquela porta, e não permitirá que o destruidor entre na casa de vocês para matá-los. Olha, presta atenção, olha só, quando o Senhor passar pela terra para matar os egípcios, verá o sangue na viga. O texto não está dizendo assim, ele vai ver quem está lá dentro. Ele vai ver quem mora lá dentro. Ele vai ver o que a pessoa que mora lá dentro fez ou não fez. Ele não vai ver, ele vai ver a pessoa, se a pessoa que mora lá dentro tem título ou se ela não tem título. Se ela é importante ou se ela não é importante. Não é isso que o texto diz. O texto diz quando ele vê o sangue. Quando ele vê o sangue, Deus não permitirá que o destruidor entre na casa de vocês para matá-los. Gente, o sangue de Jesus está sobre a sua vida hoje. Quando o anjo da morte passa para querer destruir a sua vida, quando o destruidor quer passar para destruir a tua vida, o destruidor vê o que? O sangue de Jesus aspergido sobre você. E quando o sangue de Jesus está aspergido sobre você, o Senhor fala assim, nesse você não toca. Você está entendendo como o sangue de Jesus vem para trazer proteção? Porque quando o sangue de Jesus está sobre a sua vida, você é propriedade do Senhor. Você é propriedade dele. E o diabo não pode tocar em você. Ele não consegue. O destruidor não consegue destruir a sua vida. Porque o sangue de Jesus está sobre você. E o sangue de Jesus é aquilo que Deus vê. É o sangue de Jesus. Então, quando Deus olha para você, Ele não vai olhar para você e falar assim, ó, deixa eu ver se você se comportou bem ou não, se você merece ou não, se você tem título ou não,
se você é importante ou não, se você orou certinho ou não, se você cantou certinho ou não, se você dizimou ou não. Não é isso que Deus vai ver. Quando Deus olhar para você, Ele não vai ver o seu mérito. Ele vai ver o sangue de Jesus sobre você. A graça de Jesus sobre você. E independente de quem você seja, a proteção dele está sobre a sua vida. Porque a graça de Jesus opera dessa forma. A gente não merece a proteção, mas a gente está protegido pelo sangue de Jesus. E este sangue de Jesus, a gente fala, o sangue de Jesus está sobre a minha vida, o sangue de Jesus está sobre a minha casa. Pode falar isso, deve ser falado. Mas eu queria trazer um método de aplicação onde facilite para a gente lembrar disso. Porque, para resumir, o sangue de Jesus veio trazer perdão, reconciliação e proteção. Então, aquilo que nós temos, aquilo que nós somos, depende do sangue de Jesus. Né? Então, tudo que você quer ter e você quer ser, pelo sangue de Jesus, por aquilo que Jesus é, nós conseguimos. Nós chegamos lá. Se for da vontade de Deus, lógico. Mas a gente consegue. Perdão, reconciliação, bênção, proteção, ânimo, paz, tudo pelo sangue de Jesus. Porque, de novo, o sangue de Jesus grita melhor do que o sangue de Abel. É um sangue que vem para trazer mudança de vida mesmo para a gente. Mas como que a gente aplica esse sangue na nossa vida? Como que a gente faz? A gente poderia simplesmente chegar e falar assim: Senhor, o sangue do Senhor está sobre a minha casa? A gente poderia fazer isso? Lógico que poderia. Lógico que poderia. Mas eu queria trazer para vocês hoje um método, uma atitude que facilite a gente lembrar deste processo e a gente fazer isso como um ato de fé, um exercício de fé. Que tipo de atitude é essa? Para a gente entender melhor, abre para mim Êxodo 12, versículo 22. Êxodo 12, 22. Olha só, esse foi o método que Deus deu para Moisés. Molhem um feixe de hisopo no sangue que estiver na bacia e passem o sangue na viga superior e nas laterais das portas. Nenhum de vocês poderá sair de casa até o amanhecer. Então Deus fala assim, molhem um feixe de hisopo no sangue que estiver na bacia e passem o sangue na viga. E esse feixe de hisopo é uma planta roxa. Eu ia trazer a foto para vocês, mas eu acho que aqui não ia dar muito certo. Mas ela é uma planta assim, que ela é mais ou menos assim, né? E ela é roxa com vários os roxinhos, assim, são várias bolinhas, roxinhas de flor, né? Que eu creio que Deus falou para eles fazerem isso, porque ela realmente é o mais parecido com um pincel de forma natural, né? Então ele molhava aquilo lá e passava, né, na porta, passava aqui, né? Então esse feixe de hisopo. E esse feixe de hisopo era o que eles usavam então para aplicar o sangue, ok? Antes de eu entrar no método que eu gostaria que a gente colocasse em prática, eu quero fazer um parênteses sobre esse hisopo aqui. Por quê? Põe o texto de Levítico 14, versículos 6 e 7. Levíticos 14, 6 e 7. Aqui, o que aconteceu? Só. Levítico 14, 6 e 7. Então pegará a ave viva e a molhará, juntamente com um pedaço de madeira de cedro, com um pano vermelho e com um ramo de hisopo, no sangue da ave morta em água corrente. O que é isso aqui? Você olha e fala, o que é isso? Isso aqui é em Levítico, né? Levítico é o livro, digamos assim, das ordenanças que Deus deu para a purificação,
para manter o acampamento em ordem, como fazer isso, como fazer aquilo, várias práticas, né? Levítico é o livro que a gente geralmente pula quando a gente está lendo a Bíblia, porque é um livro assim que é meio cansativo de ler. Mas quando a gente pula, a gente perde algumas coisas que Deus está fazendo ligações com aquilo que é de Jesus. Então, neste momento aqui, o que Deus falou? Deus está falando sobre a purificação de um leproso. Quando o homem leproso estava com a lepra, ele tinha que se apresentar para o sacerdote. E o sacerdote tinha que declarar se ele estava puro ou não, se ele podia ficar dentro do acampamento ainda, ou se ele tinha que sair, porque lepra é altamente contagiosa, né? Então, para o sacerdote fazer esse ato de purificação, ele tinha que fazer isso daqui. Ele tinha que matar uma ave, né? Aliás, pegar a ave viva, molhar ela juntamente com um pedaço de madeira de cedro, com um pano vermelho e com um ramo de isopo no sangue da ave morta em água corrente. Então ele tinha que mergulhar esse isopo na água, né, e com o sangue passar sobre a pessoa para ver se a pessoa, para considerar a pessoa pura ou não. Era um processo de purificação, ok? Purificação. Só que olha que interessante. Ele fala, não, volta lá, por favor. Volta no anterior. Aí. Olha que interessante. Pegue um pedaço de madeira de cedro com um pano vermelho e com um ramo de isopo no sangue da ave morta em água corrente. Então, primeiro, a gente tem a madeira, a gente tem a aplicação e a gente tem o sangue. Para o processo de purificação do leproso. O leproso, naquela época, era identificado como um homem pecador. Por isso que ele tinha lepra. Olha, a mentalidade deles era essa. O cara tem lepra porque ele pecou, porque fez coisa errada, né? Então, naquela época, o leproso era tido como pecador. Então, para o processo de purificação, ele tinha a madeira, o sangue e a aplicação. Aqui, né? Agora, põe para mim Mateus 26 e Mateus 26, 29. Mateus 26, 29. Mateus 26 foi o que a gente leu primeiro. Eu lhes digo que de agora em diante não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que beberei o vinho novo com vocês no reino de meu Pai. Olha essa promessa de Jesus. Jesus tinha compartilhado o vinho com os discípulos, certo? Aí ele fala assim, eu lhes digo que de agora em diante não beberei deste fruto da videira, não beberei mais deste vinho de proximidade, de intimidade. Eu não beberei, Jesus está falando, eu não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que beberei o vinho novo com vocês no reino de meu Pai. Então Jesus está falando assim, olha, eu não vou tomar vinho mais com vocês, mas vai chegar o dia que eu vou tomar o vinho novo com vocês, junto com meu Pai, no reino do meu Pai. Certo? O que isso tem a ver? Calma aí. João 19, 29. João 19, 29. Jesus na cruz. Jesus fala assim, que estava com sede na cruz. Né? Com sede. Aí diz assim, estava ali uma vasilha cheia de vinagre. Então embebedaram uma esponja nela, colocaram a esponja na ponta de um caniço de hisopo e a ergueram até os lábios de Jesus. Para a purificação de um leproso, você tinha madeira, você tinha aplicação e você tinha sangue. Para a purificação de um leproso. Quando Jesus foi para a cruz, você tinha a madeira, você tinha o hisopo, lá de trás, e você tinha a aplicação, que era o sangue. Por quê? O que Jesus está falando? Que assim como eles purificaram o leproso lá atrás, pela cruz, Jesus nos purificou. Ele nos purificou com o sangue dele. E o que eu acho mais lindo é que estava ali uma vasilha cheia de vinagre. Jesus falou aqui para eles, olha, eu não vou mais tomar vinho com vocês, até a hora que eu tomar o vinho no reino do meu Pai. Sabe o que é vinagre? Quando o vinho fica velho, ele vira vinagre. Isso era um vinho estragado. Isso era um vinho podre que deram para Jesus.
E Jesus falou, olha só, gente, que Jesus deixou claro, eu não vou tomar vinho com vocês, até a hora que eu tomar com meu Pai. Porque Jesus, em seguida, depois de ele ter tomado o vinho doce, ele tomou um vinho amargo, pela gente. Porque o vinho doce, o vinho novo, ele vai tomar com a gente lá no céu. Você vê como Jesus faz as coisas? Então, esse foi um parênteses do risopo, por quê? Porque o risopo era o sinal da purificação, né, no Antigo Testamento, e aqui Jesus também usou como sinal de purificação, desde Levíticos até o momento da cruz. Então, para encerrar, voltando, como que a gente aplica o sangue? Como que a gente vai aplicar esse sangue? Podemos falar? Sim, podemos falar. Mas a gente também não vai pegar um feixe de risopo, não vai pegar um ramo de risopo e vamos fazer assim, como se estivesse aplicando. A gente não vai fazer isso. Porém, como um ato profético, um ato de fé, não é algo que é necessário, mas é algo que vai nos ajudar a lembrar esse tipo de oração e esse tipo de promessa. Em vez de você usar o ramo de isopo, em vez de você usar qualquer outro tipo de coisa, use o seu dedão. Use o seu dedão. Como assim usar meu dedão? Então você chega na sua casa e você faz assim, Senhor, cubra com o teu sangue em nome de Jesus. Você chega para o seu filho, para a sua filha, põe a mão na cabeça dela e fala, Senhor, cobre com o teu sangue em nome de Jesus. Você vai pegar uma viagem de avião, que se Deus quiser você vai pegar em breve, para ir para um lugar bem legal. Entra no avião e fala, Senhor, cobre com o teu sangue. Isso é um ato de fé para a gente lembrar. Para a gente lembrar. A pessoa está doente, a pessoa está enferma, chega para ela e fala, Senhor, cobre com o teu sangue. Porque teu sangue cura. Teu sangue purifica. A pessoa está ruim, a pessoa está depressiva, põe a mão nela, Senhor, cobre com o teu sangue. Porque o sangue de Jesus tem poder. Chega no seu trabalho, está chato, está insuportável. Chega e fala, Senhor, cobre com o teu sangue. Tem gente que já quer aspergir já mesmo, né? Já quer, Senhor, já quer passar a mão inteira. Né? Ó, isso é um ato de fé. Isso é um ato de fé. Principalmente com quem está dentro da nossa casa. Principalmente com os nossos filhos. Sempre fazer isso. Sempre. Porque o sangue de Jesus tem poder. Isso é uma oração que nós estamos fazendo. Isso é um ato de fé. De novo, não é algo necessário. Se você simplesmente chegar e falar, pôr a mão mesmo, Senhor, cobre com o teu sangue. Ou só falar, Senhor, cobre meu filho, minha filha, meu marido, minha esposa com o teu sangue. Também, isso também é válido, isso também surge efeito. Eu estou falando deste ato, por quê? Porque é para a gente lembrar. Para a gente lembrar. A gente lembrar. Vai entrar no carro para fazer uma viagem também, para um lugar legal também? Todo mundo gosta de viajar, né? Põe a mão e fala, Senhor, cobre com o teu sangue, essa viagem. Vai entrar num lugar novo que você não conhece nada? Senhor, cobre com o teu sangue neste momento. Vai fazer uma entrevista, vai ter uma oportunidade nova? Senhor, cobre com o teu sangue. Vai distribuir currículo, vai fazer sei lá o que for? Senhor, cobre com o teu sangue. Vai fazendo isso. Porque o sangue de Jesus tem poder. E o sangue de Jesus não tem limites. Só para eu encerrar, tem um testemunho de um pastor que eu gosto muito de ver as pregações dele, e ele fala assim que ele conheceu uma menina. Quando ele estava dando aula de escola bíblica, ele conheceu uma menina que ele via que ela era muito quieta, não conversava com ninguém, acabava o negócio e ia embora, ele não conseguia ter contato com ela, não conseguia conversar com ela. Aí ele sentiu assim, uma incomodação para orar sobre a vida dela, né? E ele começou a orar, e a oração dele sobre ela era assim, Senhor, cobre ela com o teu sangue. Senhor, cobre ela com o teu sangue. Ele orava. Senhor, cobre ela com o teu sangue.
Orava longe da menina. Senhor, cobre ela com teu sangue, Senhor, cobre ela com teu sangue, Senhor, cobre ela com teu sangue. Aí, passou o tempo, passaram-se anos, isso e aquilo. Ele encontrou um colega dele também, que dava aula, né? E o colega dele chegou para ele e falou assim, viu, você soube de fulano de tal? A menina, né, que ele estava orando, dele falou, não estou sabendo de nada. Ele falou assim, então, ela veio dar um testemunho para a gente. Eu falei, testemunho? Que testemunho? Ele falou assim, cara, você acredita que quando ela estava tendo aula com a gente, ela estava tanto frequentando ali, quanto também frequentando uma seita, e ela estava escolhendo qual que ela ia. Só que daí ela disse que começou a optar pela seita. E ela começou a seguir. Só que chegou uma hora, na hora dela ser aceita na seita, o líder da seita, chegou e falou assim, gente, a gente não pode receber essa menina, porque ela é do outro. Na hora que ele estava orando, cobre com o seu sangue, cobre com o teu sangue. Para vocês verem, gente, como o sangue de Jesus tem poder. O que a gente precisa na nossa vida, gente? Sangue. A gente precisa do sangue. Porque é por ele que a gente se move, é por ele que a gente se relaciona, é por ele que a gente é perdoado, é por ele que a gente é abençoado e é por ele que a gente é protegido. Se você tem medo de alguma coisa, o sangue de Jesus é a tua proteção. Senhor, cobre com o teu sangue. Esse é a tua proteção. Porque se o Senhor vê o sangue, o destruidor não consegue tocar na sua vida. Amém? Vamos ficar de pé? Obrigada por ouvir. Esperamos que sua vida tenha sido abençoada pela palavra de Jesus e que ele seja sempre a sua alegria, esperança e paz. Lembre-se, você é amado pelo Pai.